dizer para cada um de vocês, hoje nós fizemos uma live pela manhã e agora nós estamos iniciando essa live aqui à noite. Vou pedir para que você já envie a live para o máximo de pessoas, para que você clique no coraçãozinho aí. Eu quero compartilhar uma palavra hoje para o seu coração. De repente você passou o dia aí hoje num movimento aí, de repente você está um dia estressante, um dia que de repente você teve que lidar com muitos desafios, e a palavra que Deus colocou no meu coração, literalmente tenho falado hoje, pelo menos nós falamos sobre fé, sobre este elemento importantíssimo chamado fé. E eu gostaria de falar sobre aquele episódio, sobre aquele momento em que Jesus ele está no barco, e Jesus ele está cansado e ele dorme no barco. Os discípulos estão com Jesus e nós vemos uma tempestade que vem sobre eles, e essa tempestade que vem sobre eles traduz o desespero dos discípulos, e eu quero trazer alguns elementos. Vamos falar primeiro o comportamento dos discípulos, vamos falar também que Jesus estando no barco, mesmo assim, se nós não estivermos conectados, se nós não estivermos sincronizados, aliançados a Ele, nós também lidaremos com medo. Hoje eu falei muito sobre o medo pela manhã e eu queria dizer para você, nós só temos autoridade, eu quero que você anote isso, que nós só temos autoridade sobre a tempestade na qual nós conseguimos dormir durante ela. Então nós somos influenciados no descanso, que é a paz que excede todo entendimento. Então, nós somos influenciados neste lugar em Deus, com Deus e para Deus. Então, talvez hoje você tenha vivido um dia estressante, talvez hoje você tenha vivido um dia de muitos desafios. Eu quero dizer para você, Deus não é homem para que minta, Deus também não é filho do homem para que se arrependa. Vou repetir, Ele não é homem para que minta, Ele também não é filho do homem para que se arrependa. Aqui nós entendemos que o comportamento de Jesus revela o que Jesus carrega interno. Então, Jesus, durante a tempestade, conseguindo descansar durante a tempestade, ele não permite que nada externo o afete internamente. Então, algumas vezes nós estamos lidando com elementos emocionais, nós estamos lidando com desafios, nós estamos lidando com desafios relacionais, estamos lidando com desafios financeiros, nós estamos lidando com inúmeros desafios. E o que o Eterno nos coloca aqui você só consegue exercer a autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir, descansar durante ela. Então, o descanso de Jesus revela sentido de vida dentro, revela o reino de Deus expressado ao ponto de que aquilo do lado de fora não pode tirar Jesus deste lugar de descanso, tirar Jesus deste lugar de quietude. Tem uma coisa que eu sempre falo, que quietude não é a ausência do som, mas quietude é a ausência do eu. Então quando eu literalmente estou no movimento de Deus, estou nutrido em Deus, eu começo a viver este lugar de paz que excede todo entendimento. Então, o acaso ele não existe. Nós estávamos agora numa live aqui do nosso projeto, e eu falei, nós estamos falando muito sobre isso, que às vezes a gente fala, eu entrei na live por acaso. Não, o acaso ele não existe. Na verdade, você pode até acreditar nisso, mas é o ponto de conexão, um movimento de Deus em você, com você e através de você, para que você possa ser desenvolvido em Deus a ponto de você revelar o reino durante a tempestade, a ponto de você revelar o reino durante a dor. Então nós nos deformamos durante a dor quando nós não nos permitimos descansar. Olha só, essa passagem ela fala assim, a paz de Deus. Então, e a paz de Deus, então é uma paz que ela é expressada, é os céus tocando a terra, ela excede todo o entendimento. Então aqui diz que também o meu entendimento, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de querer resolver o tempo inteiro, a minha capacidade de ficar carregando as coisas no meu braço, é isso que produz a tempestade, nós olharmos para a tempestade, porque nós exercemos a autoridade, e o medo ele vem como influência quando nós literalmente permitimos que a tempestade afete o sentido de vida dentro em nós, ou afete o reino de Deus em nós. Aqui, o que o Eterno quer dizer para a gente, hoje eu gravei um vídeo na outra rede que eu disse da seguinte forma, eu quero que você anote isso para o seu coração. Nós estamos começando um movimento, vou começar a fazer live à noite, mas literalmente o que Deus falou é que Ele não te livra da fornalha, mas Ele te faz a prova de fogo dentro da fornalha. Vou repetir.
Algumas vezes nós queremos que Deus ele nos livre do momento da fornalha. Nós queremos que Deus ele nos livre de passarmos pelo processo da fornalha. E nós, algumas vezes, também aceitamos, por causa do medo, portas que são menores do que as portas que Ele tem para cada um de nós do mundo espiritual. É quando nós somos influenciados pelos nossos medos, é quando nós somos influenciados pelas nossas frustrações, é quando nós somos influenciados pelas nossas decepções. Então, quando nós colocamos a nossa expectativa no reino de Deus, quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, nós começamos a viver no movimento de Deus. E esse movimento de Deus em nós, é Ele que revela e expressa o reino de Deus. Então eu me movo no movimento de Deus, na paz que excede todo entendimento. Então não é sobre a minha capacidade de entender, porque algumas vezes nós nos perguntamos, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que aquilo está acontecendo? Então nós colocamos um monte de ponto de interrogação. E a fé não é sobre entender, a fé é sobre obedecer. Então eu tenho uma palavra de Deus, a palavra de Deus me tem, eu amo a palavra de Deus, amo mais ainda o Deus da palavra, porque eu a amo, eu ando no processo independente da tempestade. Então eu exerço a autoridade, eu trago, o mundo espiritual toca a terra. E quando o mundo espiritual toca a terra, eu manifesto a autoridade do reino que é pleno. Porque este reino aqui, ele falta um pedaço, ele sempre vai estar faltando algo. Agora o reino de Deus, ele é pleno e ele é revelado neste lugar. Então algumas vezes você vai estar com as suas dúvidas, você vai estar com as suas indecisões e você vai estar lidando com uma luta atrás da outra. Então você precisa ir para este lugar. Uma coisa que eu tenho feito, algumas vezes nós ofertamos a Deus só aquilo que nós temos de melhor. E algumas vezes Deus está esperando que nós depositemos no altar dele, que nós coloquemos no altar dele as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas decepções. E quando assim nós o fazemos, nós permitimos ser moldados por Deus. Nós permitimos que Deus destrua em nós todo trono que não revela e não expressa o reino dele em nós. E aí quando nós começamos a viver nesse movimento, nós começamos a transcender e expressar a autoridade do reino de Deus em nós e através de nós. Amém. Se você precisa de todas as respostas para descansar, de repente você está aqui e você pergunta, por que Deus, isso está me acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida financeira? Por que isso está acontecendo nos meus relacionamentos? Por que eu estou lidando com esse diagnóstico médico? Então é o momento de você parar de perguntar o porquê e começar a se nutrir no para quê? Para te ensinar o quê? Porque o processo, o que ele faz com a gente? O processo de Deus em nós, ele revela em nós aquilo que nós nem mesmo conhecemos. Mas é justamente aquilo que precisa ser revelado, porque é aquilo que está sequestrando o destino e o propósito de Deus para com cada um de nós. Então depositamos em Deus nossas dores. Não existe adoração que transcenda maior que esta. Depositamos, Deus, eu estou frustrado, mas eu poderia reclamar. Então, Deus, agora eu coloco essa frustração no teu altar e eu te glorifico através dessa frustração. Deus, eu estou decepcionado e agora eu coloco essa decepção no teu altar. Aceite ela como oferta. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, quando você estiver no reino de Deus, que é pleno, você não vai ter mais a oportunidade de glorificá-lo, de exaltá-lo através da dor. Porque lá será tudo perfeito. Então é uma oportunidade de você manifestar o reino, de você literalmente trazer o reino de Deus para a terra. Então pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando, pare de colocar pontos de interrogações. Eu sempre digo que nós estamos nos movimentando no movimento de Deus, é falar com a fala de Deus, é olhar com os olhos de Deus. E quando você começa a olhar com os olhos de Deus, você começa a entender que a sua percepção, na verdade, ela é uma percepção que ela precisa estar alinhada na percepção de Deus. Então ela não é mais sua, e só a palavra de Deus que pode revelar isso em você. Então o diagnóstico daquilo que está te acontecendo, é uma oportunidade para que você revele a autoridade do reino de Deus sobre a terra. E quando você começa a revelar a autoridade do reino de Deus sobre a terra, você começa a colher os frutos dessa autoridade, que nós entendemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então abandone a ideia de querer conquistar a partir da sua força, abandone a ideia de querer fazer a qualquer custo. Humanamente possível, nós temos que fazer o nosso papel, mas as nossas expectativas, elas estão depositadas em Deus, elas estão depositadas no altar de Deus. E quando nós nos colocamos neste lugar, nós começamos a viver uma vida no movimento de Deus. Nós começamos a viver uma vida nutrida e expressada do reino de Deus tocando a terra. É sobre isso que nós estamos falando. Então é menos sobre a promessa ser cumprida e mais sobre Deus nos construir, Deus construir Ele em nós para que nós revelemos e para que nós expressemos o reino dele.
Então nós não somos movidos por este reino que falta um pedaço. O reino de Deus ele é descentralizado. O que significa? Só existe um rei, só existe um Deus, e a ele a honra, a ele a glória, a ele o poder para todo sempre. Então você deposita, Deus, eu estou passando por um momento de dor. Eu tive um diagnóstico médico, onde o diagnóstico médico disse que não teria cura. E você coloca, Deus, eu não aceito esse diagnóstico, seja feita a tua vontade. Mas de qualquer forma, Deus, eu deposito isso diante do teu altar. Eu deposito essa frustração diante do teu altar. Porque a nossa expectativa, quando ela está em Deus, a frustração ela não é mais uma atividade em nós, nem através de nós. Porque nós não estamos esperando de A, nós não estamos esperando de B, nós sabemos que ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Então o que Deus está dizendo para você hoje, ei, eu quero que você desenvolva um relacionamento comigo, na qual o relacionamento não é um relacionamento de interesse, não é uma fé de utilidade. A fé utilidade é aquela fé que você busca Deus quando você quer algo de Deus, mas você não conhece a Deus em relacionamento. E à medida que nós não desenvolvemos esse relacionamento com Deus, nós começamos a desenvolver um relacionamento com os nossos medos, com as nossas frustrações, e nós vamos nos deformando. E aí nós tornamos do processo aquilo que nos deforma. Então uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui hoje, Deus ele te criou. E ele te criou para que você viva uma vida extraordinária e para que você expresse o reino dele. O problema hoje em dia é que nós vivemos um evangelho de conveniência. E este lugar de evangelho de conveniência, nós oramos convenientemente, nós vamos à igreja convenientemente, nós começamos a orar a Deus e pedir a Deus, se relacionar com as mãos de Deus, mas nós não nos relacionamos com Deus que faz e que cumpre as promessas nas nossas vidas. Então, quando nós começamos a nos colocar neste lugar, nós começamos a dizer, Deus, eu não vou viver mais um evangelho de conveniência, eu não vou viver mais uma oração de conveniência, e eu quero que a minha vida, ela se dissolva na vida de Deus, que é a zoe de Deus em mim. E aí você vai colocar as suas expectativas em Deus, e aí você vai começar a entender que o movimento de Deus e tudo aquilo que falaram, uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre digo, quando nós estamos expressando o reino de Deus, quando nós manifestamos o reino de Deus, uma vida se torna natural, uma vida sobrenatural. Vou repetir, se torna natural uma vida sobrenatural. É quando nós somos famintos por Deus, é quando nós somos famintos pela palavra de Deus, é quando nós só conseguimos nos mover com o movimento de Deus ao ponto de dizer, eu agora entrego a minha vida a Deus, eu entrego as minhas decisões a Deus, eu entrego tudo e coloco e deposito isso no altar dele. E aí você começa a ver um movimento e um mover de Deus sobre você. Então eu não sei como que foi seu dia. Eu amo a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso ela revela relacionamento. E a oração do Pai Nosso é principalmente quando nós venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é menos sobre a nossa vontade e mais sobre a vontade de Deus. Vou repetir, é menos sobre a sua vontade e mais sobre a vontade de Deus. Porque se você precisa de todas as respostas para descansar, não é Deus o seu descanso e sim a sua mente. Então descanse em Deus. Porque este lugar da paz que excede todo entendimento só é possível quando as suas expectativas elas estão depositadas no altar de Deus. Uma noite extraordinária, uma noite abundante. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por cada um que aqui está, e eu quero entregar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, e nós pedimos que o Senhor revele o Teu reino através de nós. Nós temos uma palavra que colocaremos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, que nós colocaríamos as mãos sobre os mortos e eles ressuscitariam, e nós pedimos que manifeste agora o Teu reino na vida, a Tua onipresença. Deus, entre no lar, entre no hospital, entre na UTI, entre aonde for, e Deus, que o Teu reino seja manifestado, que Teu reino seja expressado para que o Teu nome seja glorificado. Então agora nós declaramos cura no físico, cura na alma, prosperidade na sua alma, e que agora o reino de Deus, com a paz que excede todo entendimento, ele venha em você, ele esteja com você e através de você. Amanhã a gente tem live 7h da manhã, se o Eterno assim nos permitir. Que Deus te abençoe. Eu entrei aqui rapidamente, a gente estava numa outra live aqui. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E fique conectado aí, porque Deus está fazendo algo extraordinário. E comece a se acostumar a uma vida do sobrenatural, naturalmente. Beijo no coração de vocês.